Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados, vender mais e, claro, ser reconhecida pelas suas pacientes como referência no assunto aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo esteticistas a faturarem R$ 20.000 trabalhando a metade do tempo. E o nosso tema do episódio de hoje é por isso que você não obtém resultados com a pressurizada. Tá preparada? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar os pilares mais importantes que você deve seguir para você ter resultados extraordinários com os seus pacientes nos seus tratamentos. Isso não significa que eu vou te dar uma receita de bolo que você vai poder aplicar em todos os seus pacientes, ok? Não seguir esses pilares que eu vou te mostrar aqui, seguramente vai fazer você perder paciente, perder faturamento e colocar em risco a sua autoridade aí na sua região. Inclusive, gente, não é comum, né, aluno que entra aí na nossa plataforma pressurizada e vai direto para as aulas práticas sem passar pelo embasamento fundamental para que tenha um sucesso clínico verdadeiramente. Eu tenho uma aluna, ela se chama Tânia. A Tânia, ela é do interior de Minas Gerais, ela é especificamente de Sete Lagoas. A Tânia, ela é um dos exemplos mais incríveis, né, que nós temos aí de uma aluna que verdadeiramente seguiu toda a jornada dentro da plataforma pressurizada. Ela respeitou todo o processo, toda a metodologia, fazendo toda a formação sem passar adiante antes de ter um embasamento que é o fundamental. E sabe onde isso culminou? Hoje, com um pouco mais de 2 anos fazendo aí, né, se tornando uma especialista em pressurizada, a Tânia hoje, ela é uma das referências dentro da região dela, né, ela é a referência em pressurizada. Hoje, ela já foi reconhecida, inclusive no ano passado, como a mulher empreendedora do ano. Ela já teve em canais de televisões, né, em emissoras abertas, fazendo entrevistas. O seu negócio cresceu grandemente. Quando ela entrou para a plataforma pressurizada, ela contou essa história para gente, né? Ela tinha uma única caneta e ela ainda teve que vender essa caneta porque ela não conseguia pagar. Um ano depois, mais ou menos, que ela já estava dentro do mercado, ela recuperou a clínica dela. Hoje ela tem a clínica dela, ela comprou o lote que ela queria no condomínio dela, ela construiu a casa dela e ainda ela lançou uma linha de cosméticos personalizada. Incrível, né, gente? E tudo isso por quê? Porque ela seguiu o processo, ela respeitou a metodologia e isso faz toda a diferença, tá? Não é incomum a gente ouvir vários profissionais pensarem que simplesmente vão repetir protocolos prontos e que vão obter o mesmo sucesso que o seu colega de profissão teve com outro paciente. E nós que estamos aqui desse lado, que temos essa experiência, sabemos que não é assim. Outra coisa também que eu escuto muito, alguns profissionais acharem que cuidar deste pilar é uma perda de tempo. Então, preferem ir diretamente para o quê? Para os protocolos prontos, tá? Muitos profissionais, especialmente aqueles profissionais que estão no início ali de carreira, né, acham que vão comprar o dispositivo, comprar os ativos e já estão prontos para aplicar a terapia. Aqui eu vou te ensinar que essas etapas iniciais de saber escolher o dispositivo, de entender sobre a farmacologia, é extremamente importante. Porém, há outras etapas que precisam ser seguidas para que você tenha sucesso. Entre elas, o conhecimento anatômico, a fisiologia,
o manejo de intercorrências, uma anamnese, uma consulta bem feita, né? Conhecer o perfil emocional do seu paciente, a disponibilidade financeira e a disponibilidade de tempo do seu paciente. Então, se prepare para anotar um passo a passo assertivo para que você melhore e transforme a qualidade dos resultados aí dos seus pacientes. Bom, então coloquei aqui o nosso slide onde vai mostrar a estrutura do que você precisa saber desses pilares. E nós vamos iniciar aí, gente, com o quê? Conhecimento, tanto do lado técnico quanto do lado científico, tá? Então, primeira coisa que você precisa obter. Eu vou trabalhar com o quê? Com técnica. Essa técnica será aplicável a quê? Será aplicável a um ser humano, não é verdade? Nós estamos tratando aqui, né, com ser humano. Então vamos iniciar aqui. Primeira coisa, quando eu falo, né, de conhecimento técnico, eu preciso abordar o quê? Qual é a ferramenta de trabalho que eu vou utilizar? Então aqui do lado, olha só, coloquei aqui as canetas, né? As canetas pressurizadas que serão a nossa ferramenta de trabalho. E quando eu falo, né, de lado técnico do meu dispositivo, o que eu preciso conhecer? Primeiramente, todas as características desse dispositivo. Então, você precisa saber exatamente qual é a origem deste dispositivo, quais são os recursos que esses dispositivos vai te entregar, né? Hoje em dia nós sabemos que nós temos no mercado dispositivos de primeira, de segunda e de terceira geração. Quais são as diferenças entre eles? Isso é muito importante você conhecer. E eu sempre recomendo, né, para todas as minhas alunas, para todas as doutoras da beleza, os doutores, né? Que primeiro tenha conhecimento, primeiro se capacite para que você saiba comprar o dispositivo correto. Porque muitas vezes o profissional, na ânsia, né, de já comprar um dispositivo, de achar que é simplesmente, eu vou comprar o dispositivo, vou comprar os ativos e já vou começar a aplicação, ele acaba comprando um dispositivo que não vai ser o ideal para ele, que não vai atender à demanda deste profissional, né? Temos muitos profissionais aí que só trabalham, por exemplo, com o corporal. Temos outros que só trabalham com facial e temos profissionais que trabalham com ambas as regiões. Então, é muito importante você conhecer cada um dos dispositivos e as suas características, né? Nós temos dispositivos, por exemplo, que tem N opções de profundidade. Nós temos dispositivos que têm diferença de potência. Né? Como que eu vou saber isso? Através da informação de quantos bars de potência tem a sua caneta. Eu tenho canetas que são mais fortes, eu tenho canetas que são mais suaves. Então, tudo isso serão recursos que você terá como conhecimento para você escolher um dispositivo certo, tá? É muito comum, gente, acontecer, né, de alunos comprarem um dispositivo antes de se capacitarem, antes de terem uma formação e depois se arrependerem, né? Chegar à conclusão de que, poxa, eu podia ter feito uma escolha melhor, vou agora vender esse dispositivo para comprar um outro que me atenda de forma mais adequada, tá? Então aí já é uma dica que eu dou para vocês. Outra coisa que é muito importante, né? Procure solicitar da fabricante testes científicos feitos pelo dispositivo, tá? Sejam eles feitos testes em cadáver, testes em laboratórios, né? Para que você entenda se essa caneta tem precisão, se essa caneta vai atingir as camadas necessárias para que você possa trabalhar aí com uma ferramenta que te dê um respaldo. Outra coisa muito importante é assistência técnica, né? E por que eu digo isso? Porque uma vez que você começa a trabalhar com a pressurizada, você não terá mais a sua agenda vazia.
Hoje em dia, as minhas doutoras, elas atendem em torno de 15, 18 pacientes por dia, gente. Então, você imagina se a sua caneta der algum problema e você não tem uma assistência técnica adequada, né? E claro que mais adiante aí, já sugiro que você tenha 2 canetas, sempre uma de reserva, né? Eu, por exemplo, tenho no meu consultório, na minha clínica, só para mim eu tenho 3 canetas, porque se eu tiver algum problema com uma, eu já tenho a outra aí e não fico sem atender os meus pacientes. Tudo bem? Ok. Agora, quando a gente fala, né, do pilar conhecimento humano, qual é a parte que o esteticista tem que dominar aí, né, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala da parte da saúde do indivíduo. Então, você precisa dominar alguns parâmetros, que seriam os parâmetros anatômicos, os parâmetros fisiológicos e, claro, também os parâmetros farmacológicos, né? Por quê? Embora a farmacologia não faz parte do ser humano, mas nós temos o que? A farmacodinâmica, que é como o ativo vai se comportar dentro do organismo do meu indivíduo, ok? Então, começando aí pela anatomia. Sem dúvida, esse é um dos pilares importantíssimos, né? E por que que esse é um dos pilares muito importantes? Porque sem você dominar a anatomia, você pode gerar além de não ter resultados, você pode gerar intercorrências. E dependendo do procedimento que você esteja fazendo, essa pode ser uma intercorrência que te traga muita dor de cabeça. Ok? Então, você ter aí um conhecimento, né? Sistema tegumentar completo, você entender quais são as disfunções e qual é a camada-alvo que você vai tratar aquela disfunção. Deixa eu te dar um exemplo aqui. O que eu mais vejo são profissionais não tendo resultado quando tratam, por exemplo, a disfunção de flacidez. E por quê, doutora? Porque o profissional pode utilizar uma excelente mescla, por exemplo, né, um ativo excelente para isso. Ele pode estar fazendo um ótimo diagnóstico, pode utilizar a técnica correta, mas ele não está com um dispositivo adequado que vai fazer entrega na minha camada alvo. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer intercorrência? Não, na verdade, não vai acontecer intercorrência nesse caso, mas ele não terá resultado satisfatório. Por quê? Porque passou da camada dérmica e caiu lá no subcutâneo de uma só vez e ele perdeu aí todo o produto dele, ok? Outro exemplo aqui que eu preciso dar, né? Anatomia vascular. É de suma importância você conhecer, dominar muito bem a anatomia vascular, principalmente quando a gente fala de face, pescoço. Exatamente porque nestas regiões nós vamos trabalhar aí, né, com produtos que o veículo dele pode ser veículo gel. E quando eu trabalho com um veículo gel, por exemplo, um gel de ácido hialurônico, eu tenho que ter muito cuidado, porque quando eu injeto um gel, dependendo da minha técnica, se eu não colocar na camada adequada, eu posso ter granulomas, eu posso ter nódulos que não vão se desfazer, né? Posso ter um processo inflamatório exacerbado, ou então eu posso ter, inclusive, aí, né, uma isquemia por compressão, né? Uma compressão vascular por edema. Então, gente, isso daí é muito, muito importante. Um dos pilares que eu digo assim que sem domínio, sem conhecimento profundo da anatomia, você terá muito insucesso na sua terapia, ok? E aí a gente passa para o pilar farmacológico. E por que que ele é tão importante? Porque o pilar farmacológico vai fazer com que você se liberte. E por que que eu estou dizendo essa palavra, se liberte? Exatamente isso. Você não vai ficar mais presa ali, olha, naquelas mesclas que vão te dizer assim: ah, essa daqui é uma mescla
para gordura localizada. Essa daqui é uma mescla de flacidez. Não. Por quê? Porque você vai entender de todos os ativos, você vai conhecer qual é a farmacodinâmica, a farmacocinética deles, como que eles vão agir em um metabolismo. E isso, junto com o conhecimento de fisiologia, vai fazer com que você feche um diagnóstico e uma indicação adequada para o seu paciente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você quer fazer um tratamento de gordura localizada, mas na sua consulta você detecta que o seu paciente é hipertenso, embora, né, ele esteja controlado, ele toma a medicação dele, ele é hipertenso. O que que nós não devemos, né, utilizar? Mescla que podem aumentar a pressão arterial desse paciente. E aí, qual é o conhecimento que você teve já da cafeína? Você sabe que a cafeína é um ativo que aumenta o metabolismo. Consequentemente, ela pode aumentar a pressão arterial. Com esse conhecimento, o que, que você vai fazer? Você vai retirar a cafeína dessa mescla. Então, para esse paciente, eu não vou utilizar cafeína, mas eu tenho outro lipolítico que vai fazer a função de lipólise também, mas que não vai alterar a pressão arterial desse paciente. Então, eu tiro a cafeína e coloco um outro substituto. Estão vendo como que você começa a manejar de forma extremamente segura e você personaliza os seus tratamentos. Quais são as grandes consequências disso? Você começa a ter mais resultados, resultados mais rápidos com o seu paciente, até porque se você fizer uma, duas sessões, seu paciente não está respondendo, né? O que que você faz? Você começa a mudar os estímulos, você começa a mudar os ativos. Olha, se ele não está respondendo com isso, eu vou tirar esse e vou colocar esse. Ou vou aumentar a dosagem desse. Então, você começa a ter liberdade para você desenhar os seus protocolos de forma personalizada. Então, as vantagens disso: ter mais resultado e mais rapidamente com seu paciente, e outro resultado, outro resultado super importante, outro benefício super importante que você vai ter: você vai fidelizar o seu paciente. Por quê? Porque ninguém vai fazer igual o seu tratamento. E por que não, doutora? Alguém pode ir lá te copiar e fazer a mesma coisa? Até pode, mas tenha certeza que durante 10 sessões de tratamento lipolítico, você vai mudar a mescla dele algumas vezes. A partir do momento que ele parou de responder, você vai mudar o estímulo. E isso faz com que você seja uma profissional, um profissional único, personalizado. E quando nós temos um tratamento único, nós não temos concorrente. Nós colocamos o nosso preço porque nós temos o valor, porque nós entregamos resultado. Estão entendendo isso, gente? O quão valioso é isso daí? E isso você consegue através do conhecimento fisiológico e do conhecimento farmacológico, que são muito bem-vindos aí quando a gente fala, né, exatamente de trabalhar com tratamentos personalizados. O segundo pilar super importante, né? É o que, gente? É a consulta. E sempre que eu falo, né, sobre consulta, eu muitas vezes pergunto, né, quem aí faz consulta, quem aí cobra consulta? A grande maioria dos profissionais esteticistas fazem a avaliação, não cobram pela consulta. E isso vai mudar a partir de hoje, tá? A partir de hoje, você, que é uma profissional da saúde estética, você vai começar a cobrar pela sua consulta. Primeiro, porque todo profissional da saúde pode e deve cobrar pelos seus honorários, tá? Até porque é exatamente ali na consulta que você vai fazer toda a investigação, né? Eu gosto de chamar isso de investigação. Por quê? Porque eu vou ter ali uma conversa com essa paciente, eu vou estar ali com ela pelo menos 30 minutos, 40 minutos,
captando, puxando tudo dela, né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma anamnese nessa paciente. Nós vamos aí, né, investigar qual é o estado psicológico dessa paciente, por que que ela chegou naquele estado, o que que fez com que despertasse aquele momento dela, né, dela se tratar naquele momento, né, porque algum gatilho ela teve, algo ali puxou com que ela tomasse essa decisão naquele momento, né, seja de cuidar da pele, seja de cuidar do corpo, né, algo ali aconteceu para que ela tomasse essa decisão. É importante, então, a gente avaliar também o estado emocional dessa paciente, o estado financeiro e o estado de tempo dessa paciente. E por que que eu falo tudo isso, né? Porque não adianta você planejar algo grandioso para o seu paciente se essa paciente não pode pagar ou se ela não tem disponibilidade de tempo ou até mesmo ela não tem vontade de seguir esse plano, tá? Então, nesse momento, gente, da consulta, é o que eu chamo, né, que nós precisamos fazer o quê? Um pacto entre o profissional e o paciente. Esse pacto, ele é feito exatamente no momento dessa consulta, e por isso que a consulta é tão importante, por isso que esse momento é um momento tão especial para o paciente, um momento tão especial para você, né? Então, ali, o que que você vai captar nesse momento? Como que é a rotina dessa minha paciente, né? Muitas vezes eu pergunto para a paciente, como é a sua alimentação? E a paciente fala, minha alimentação, uma alimentação saudável, como coisas boas, mas aí eu puxo, eu falo assim, ok, que horas você acorda? Aí ela começa a me contar, tal horário. O que que você come no café da manhã? E depois isso, e depois o outro, né? E aí eu começo a ver, quando ela começa a contar o dia dela para mim, ela começa a me falar já o estado emocional dela. Ela já começa a me entregar nesse discurso quais são as prioridades que ela tem, né? E qual é a disposição que essa minha paciente está apresentando para essas mudanças, né? Ela pode ser uma paciente que ela ainda está numa zona de conforto, ela pode ser uma paciente que pode falar assim, doutora, não, eu quero, por exemplo, fazer um tratamento de pressurizada para gordura localizada, mas olha, eu fazendo esse tratamento eu já vou perder a barriga, né? Porque eu não vou deixar de comer o que eu gosto, eu não vou deixar de ir a festas, eu não vou deixar de tomar bebidas alcoólicas no final de semana, algo do tipo. Então, você já está captando, né? Qual é a disponibilidade dela emocional, né? O quanto ela quer. Então, sempre pergunte o porquê que ela decidiu cuidar dessa área neste momento. E esse, gente, é exatamente o gatilho que vai levar tudo adiante. Ali você vai perceber o quanto ela quer. E sempre lembre-se de uma coisa: você, como profissional, não pode querer mais do que a sua paciente. Outro detalhe muito importante: quando você for, né, falar sobre o seu tratamento, o que você está pensando ali na cabeça, né, nunca explique o tratamento para ela, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que ela está incomodada ali com a papada dela, né? E aí nós, como profissionais, a gente tem, né, sempre aquele costume de falar, olha, eu vou fazer um tratamento, que é um tratamento com a pressurizada, eu vou colocar aquele lipolíticos que eles vão atuar, gerando ali a lipólise da sua célula de gordura. Isso não interessa para a sua paciente. O que que vai interessar para ela? Você tem que mostrar para ela como ela vai se sentir melhor depois deste tratamento. O que de benefício esse tratamento vai trazer para ela? Então você tem que falar isso aqui com ela. Fulana, você vai poder tirar as suas selfies, você vai ver que você vai sair melhor nas fotos, você vai poder parar de usar essa encharpe, que você sempre está utilizando uma encharpe ou uma gola alta, né? Você vai notar que quando você tirar foto com as suas amigas, você vai sair muito melhor. Você vai notar como é que você vai rejuvenescer quando diminuir toda essa região. Por quê? Porque você vai ter mais marcação aqui, olha, no seu ângulo de mandíbula. Então, sempre que você for tirar foto, você dá aquela viradinha de ladinho, assim, e você vai parecer que você vai estar mais magra, né, como um todo. Então, você mostre para ela, né,
os sentimentos que ela vai ter depois que ela tiver atingido esse resultado que o seu tratamento vai promover. É exatamente essa linguagem que ela está ali buscando. Ela está aberta a essa linguagem, né? Então não interessa, é a mesma coisa quando nós estamos dodóizinho, né? E você pega uma infecção, você está com febre, aí você vai no pronto atendimento, você vai na emergência. Você chega lá, você não quer saber se o médico vai falar, olha, eu vou te dar um antibiótico de última geração, que ele vai atuar. Não, você quer que ele te dê um antibiótico e que ele fale para você, olha, tome, daqui a 72 horas você já não vai ter febre, você já vai estar melhor, você já vai poder voltar ao trabalho. Não é exatamente isso que a gente quer escutar? Então é isso que nós temos que falar para as nossas pacientes, tá? Então isso é muito importante. E baseado em toda essa investigação, todas essas informações da consulta, né, que você teve, que você já conheceu, qual é a vontade dela, qual é o tamanho da vontade dela, qual é a disponibilidade de tempo, a disponibilidade financeira, aí sim você vai propor o tratamento adequado para essa paciente, tá, gente? Desta forma, eu te garanto que você não vai perder nenhuma paciente, porque nós temos pacientes que estão 100% comprometidas e têm condições financeiras de nós propormos para ela o melhor tratamento, com as melhores mesclas, com o que há de mais avançado. Mas nós temos também pacientes, né, que não estão dispostas a tanto. Então, a gente pode ir mais devagar com essa paciente. Nós não precisamos deixar de tratá-las, não, mas a gente vai tratá-las respeitando o limite delas, né? E aí elas começam a ter pequenos resultados e a gente vai aumentando essa vontade da paciente, né? Esse é o nosso propósito quando a gente vai tratar de um paciente. E claro, aquela paciente que não tem, né, um poder financeiro tão alto. Vou deixar de tratá-la? Não, eu posso fazer planejamentos muito mais em conta para essa paciente. Eu posso utilizar ativos mais econômicos, eu posso diminuir ativos que eu vou utilizar nessa mescla e fazer algo mais econômico, mas que ela não deixe de fazer. E ela vai demorar um pouco mais para ter resultados? Sim, ela vai demorar, mas ela terá os resultados igualmente. Dessa forma, você vai conseguir atender a todas as suas pacientes de forma personalizada e ter resultados com todas elas, claro, cada uma na sua potência diferente, tá? Agora, algo também que é muito importante, né? Então, já falamos aqui da parte de conhecimento, já falamos da consulta, falei agora sobre o planejamento do seu tratamento e quero falar com você do nosso quarto pilar, que é o quê? O acompanhamento deste paciente. Gente, às vezes, né, nós achamos que isso pode ser difícil, complicado ou até mesmo desnecessário. Mas quando nós tratamos o nosso paciente e nós incluímos na nossa conduta preparação pré e pós do nosso paciente, a gente tem resultados extraordinários. E por quê, né? Porque nós vamos fazer aí uma preparação da nossa paciente. Eu costumo dizer que sempre que nós vamos fazer uma cirurgia, né, com um bom profissional, nunca esse profissional, você chega na consulta e você já faz a cirurgia. Não, não, não. Muito pelo contrário, né? Primeiramente, você passa por uma consulta, você faz um pré-operatório e depois você é obrigado a fazer o pós-operatório. Dessa forma, você vai ter início, meio e fim desse tratamento com sucesso, tá? Então, gente, lembra quando eu falei com vocês, né, de você nunca fazer um tratamento sem fazer a consulta. Isso daí já é o quê? Isso daí já é a preparação do seu paciente, né? Você, a partir de hoje, nunca mais seu paciente vai chegar na sua clínica, no seu consultório, e vai chegar lá e vai te dizer assim: ai, doutor, olha, eu quero fazer intradermoterapia pressurizada na minha papada ou na minha pochetezinha, e você vai, ah, claro, vamos lá, chega aqui, pega e fala. Não pode fazer isso. Você precisa conhecer o seu paciente, você precisa passar pela consulta. Dentro dessa consulta, se você tiver qualquer tipo, né, de indício que esse paciente
não está apto, você vai solicitar os últimos exames dele. Se você for uma prescritora, você pode solicitar exames atuais, se não peça os últimos exames dele, se você desconfiar, né, de alguma alteração neste paciente, tá? Principalmente, gente, a parte, né, do lipidograma. Se esse paciente tiver um triglicerídeo, se ele tiver um colesterol alterado, uma dislipidemia, que nós chamamos, né, você não pode fazer um tratamento, por exemplo, de gordura localizada, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Essa preparação é muito importante e isso vai determinar não só os resultados que você vai ter, mas também a fidelização do seu paciente. Porque quando você prepara o seu paciente, você normalmente não tem intercorrências e você tem ótimos resultados, tá? Então, quando a gente vai tratar esse paciente, eu preciso ver o quê? Preparação. O meu paciente, ele é um paciente que ele está com o organismo inflamado? Ele tem alta glicação? Como é que está a rotina dele? Ele é um paciente estressado? Ele é um paciente que consome muito doce? Ele é um paciente fumante? Ele é um paciente que tem alta exposição ao sol? Tudo isso você precisa ver na sua consulta. Os exames estão ok? Como é que estão os hormônios, né? Às vezes a gente faz aí tratamentos em mulheres e a gente não obtém resultados. Poxa, mas a glicemia está ok, triglicerídeos está ok, o colesterol também está ok. O que que acontece? O cortisol dela está altíssimo. E se o cortisol dela estiver altíssimo, o que que acontece? Não acontece a lipólise. Tudo que você colocar ali, toda a mescla que você colocar ali, lipolítica, não vai funcionar para essa paciente, né? Mas aí você não fez uma preparação, você não viu esses pilares, o que que vai acontecer? Essa paciente vai terminar o tratamento, não vai ter resultado e ela vai sair frustrada da sua clínica e, claro, vai dizer que você não é uma boa profissional, né? Olha, fiz o tratamento na clínica tal, não funcionou, não tive resultado nenhum, né? E que bom que você tem esse conhecimento e você vai ser a profissional que vai sinalizar para ela sim que ela pode ter alguma alteração e por isso você não está tendo o resultado, né, que era previsto, tá? Outra coisa também muito importante, quando nós falamos de pressurizada especificamente, né, injetáveis, nós corremos o risco de quê? De ter hiperpigmentação pós-inflamatória. E eu bato muito na tecla em relação a isso. Para que nós possamos evitar toda e qualquer hiperpigmentação pós-inflamatória, o que que eu preciso? Preparar a pele e o organismo do meu paciente. Como que eu faço isso? Com mudanças alimentares, né? Diminuindo o açúcar, diminuindo o carboidrato, aumentando a ingestão de proteína, aumentando a ingestão de água, né? Isso nós podemos dar algumas orientações para paciente e de acordo com a condição dela, é importante que você, inclusive, faça um encaminhamento dela para uma profissional nutricionista, né? Então você pode ter aí, né, essa parceria aí para que você também, se for necessário, você encaminhe ela aí, né, para um apoio nutricional dessa paciente, tá? E claro, você fazer o preparo de pele. O preparo de pele você vai fazer aí com produtos adequados, né? Nós temos tanto o preparo de pele antes do tratamento, durante o que o seu paciente deve utilizar no pós e os cuidados que esse paciente deve ter, né? E para isso também você já sinalizou tudo onde? Na sua consulta. Você já sabe se essa é uma paciente que ela frequenta praia, se ela pratica algum esporte aquático, né? Se ela surfa, se ela faz natação, enfim, tudo o que você precisa aí pontuar para que ela não faça mais, tá? E às vezes, gente, também hiperpigmentação acontece, tá? Não só por exposição ao sol. Hiperpigmentação também pode acontecer por atrito. Paciente que usa muita roupa apertada. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós fizemos aí um procedimento de glúteos, tá? Uma volumização de glúteos, um bioestimulador de glúteos, e essa paciente costuma utilizar aí calça jeans muito apertada.
né? Nós sabemos que muita gente utiliza a calça jeans 1, 2 vezes, né? Talvez não use um dia e já coloque para lavar. Aproveita ela, usa no outro dia. Isso é muito comum no dia a dia das pessoas. E aí o que acontece? Eu tenho suor de uma primeira, né, de um primeiro uso, e isso pode gerar aí, né, um excesso de sódio, e com o atrito eu posso ter hiperpigmentação. Outra coisa também que dá hiperpigmentação é o quê? O calor. Então, temos aí também clientes que têm carros que têm os assentos com aquecimento, principalmente na região sul do país, onde é mais frio. Então, as pessoas costumam comprar, né, os carros, como no Nordeste, no Rio de Janeiro, a gente compra carro com ar-condicionado, né? Praticamente 100% dos carros saem das fábricas com ar-condicionado. Lá também, em regiões frias, é muito comum também comprar os carros com esse aquecimento. E isso pode também gerar, né, ali no local hiperpigmentação. Então, gente, tem inúmeros fatores, né? Outra coisa também que é muito importante. Vocês estão vendo quantos detalhes, né? Quantos detalhes a gente precisa ter, e você precisa acompanhar o seu paciente, você precisa colocar todas essas orientações para eles e mais, né? Você tem que gerenciar esse paciente. Vou dar um último exemplo aqui, tá? Já chegou para mim, já chegaram para mim, né, várias vezes pacientes que fizeram procedimento de glúteo, por exemplo, né, de alunas, e o paciente ali, de todos os disparos que foram feitos, um disparo infeccionou. Infeccionou, pustulou, e aí a gente fica pensando, né? Poxa, foi o procedimento? Será que foi o ativo? Se fosse o procedimento, se fosse o ativo, concorda comigo que teria nos 40 pontos ali que você aplicou no glúteo? Não, é em um lugar só. Por quê? Foi contaminado somente aquele local. Então, muitas vezes, por exemplo, a paciente senta no vaso sanitário e pode ter tido contaminação, né? Algo que a gente não pensa ali no dia a dia, né? Ou às vezes chegou em casa, fez, por exemplo, um procedimento no culote, chegou em casa, ou tá com shortinho, ou às vezes tem um pet em casa que veio, né? Os pets são tão carinhosos, chega, lambe o local, então pode infeccionar. Tudo isso você, como profissional da estética, você tem que prever isso, e você precisa gerenciar o seu paciente, tá? Outra coisa que é muito importante, sempre depois dos procedimentos é importante que você gerencie o seu paciente. Como é isso? Você vai pedir para ele: olha, fulana, acabamos de fazer, por exemplo, os seus lábios, preenchimento de lábio. Amanhã, daqui 24 horas, eu quero que você me mande um WhatsApp, mande uma foto de como estão os seus lábios, para eu te acompanhar, né? Então, as primeiras 48 horas são muito importantes. Por quê, doutora? Porque dentro dessas primeiras 48 horas é que pode acontecer o quê? Reações alérgicas, né? Onde pode acontecer reações de processo inflamatório muito exacerbado, e aí você vai precisar entrar com algumas medidas para que você reverta este caso. Tudo bem? Então é muito importante você ficar atenta às primeiras 48 horas, né? E é claro, anotar ali na sua agenda. Se por um acaso a paciente não entrou em contato com você, na metade do dia, manda uma mensagem para ela, ou pede para sua secretária, se você trabalha com uma secretária, com uma equipe, coloca lá já na agenda, né? Mande sempre. No final do seu dia, você vai ver ali, você vai ter a lista daquelas pacientes que você fez, e você vai pedir um retorno para essas pacientes. Desta forma, você consegue gerenciar se essa paciente está fazendo tudo de acordo com o combinado, com aquele pacto que foi feito lá na sua consulta, né? E melhor, você vai acompanhando a evolução dessa paciente. Gente, e vou te dizer uma coisa, isso não tem preço para sua paciente. Sabe por quê? Porque ela não está acostumada com isso. E quando ela vê que você está se preocupando com ela, e quando ela vê que ela é uma paciente muito importante para você, e que você está comprometida com o resultado dela, essa paciente, ela vai fechar com você. Ela vai ser fiel a você, e pode ter certeza que você vai ter resultados extraordinários. Gostaram? Então, nessa aula de hoje, você aprendeu todos os pilares que você precisa
seguir corretamente, passo a passo, para que você tenha mais resultados, para que você venda mais, para que você tenha mais pacientes e, claro, para que você aumente ainda mais a sua autoridade aí na sua região e, claro, seja vista como referência pelas suas pacientes. Vimos aí o primeiro pilar, todo o conhecimento técnico, científico que você precisa ter quando você vai aplicar a terapia. Vimos também, já entendeu como você deve fazer uma consulta, né? Uma verdadeira investigação, investigar todos os pontos, para quê? Para que você possa fazer o terceiro pilar, que é o quê? O planejamento do seu tratamento, de forma correta e coerente com o quê? Com o momento emocional e psicológico do seu paciente, com o momento de disponibilidade de tempo e financeiro do seu paciente. E quarto e último, o gerenciamento desse paciente, ou seja, toda a preparação prévia e o cuidado pós que você tem que ter aí com seu paciente. E dessa forma, eu tenho certeza que você terá excelentes resultados, ok? Bom, esse daqui foi o nosso podcast pressurizado. Um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.